Então, as sinapses químicas, elas podem processar a informação, coisa que a sinapse elétrica praticamente não faz. Sinapse química é essa sinapse que todo mundo conhece. Eu tenho um elemento pré-sináptico que não toca o pós-sináptico, separado por um espaço chamado de fenda sináptica. Então, eu tenho esta estrutura. Neurônio, vou chamar de neurônio porque eu estou falando de sistema nervoso. Neurônio pré-sináptico, fenda sináptica, neurotransmissor e neurônio pós-sináptico. Lembrando, estou falando de neurônio, mas podia ser uma outra célula. E eu tenho tipos de sinapses. Tem mais tipos do que esses, mas esses são os principais que eu resolvi colocar. O primeiro tipo, essa foi a figura que eu achei que abrangia mais as sinapses. Geralmente os livros só trazem 3 tipos de sinapse: axossomática, axodendrítica e axoaxônica, né? Mas essa primeira a gente chama de axossecretória, que é um neurônio secretando diretamente numa corrente sanguínea. A gente tem esse exemplo aí lá na neurohipófise. Os neurônios magnocelulares dos núcleos paraventriculares e supraópticos do hipotálamo, eles jogam ocitocina e ADH na circulação da hipófise. Então, a gente chama essa sinapse de axossecretória. É um neurônio jogando na corrente sanguínea. Então, vai atuar como uma transmissão que a gente chama de neuroendócrina. É um neurônio liberando um hormônio, resumindo. A 2 a gente chama de axoaxônica, aquilo que eu tinha falado, né? É o terminal do axônio fazendo sinapse onde? Nessa estrutura que a gente chama de cone de implantação. Corpo celular, ou pericário, dendrito, né? E axônio. Uma sinapse entre um axônio, cadê? Aqui. E o cone de implantação, que é axônio, a gente chama de axônica. A 3, entre uma espinha dendrítica e um terminal do axônio, a gente chama de axodendrítica. O 4, entre um terminal do axônio e o leque, e o líquido extracelular, a gente chama de axoextracelular. Lembrando, os livros eles não trazem essa e nem essa, nem a 1 nem a 4. Pelo menos os que eu li, eles não... Isso aqui é de artigo, essa figura é de um artigo da Nature, até. Né? E 5 e 6, eu tenho a axossomática, no soma, diretamente no soma, e a axossináptica. A axossináptica também pode receber o nome de axoaxônica, porque é uma sinapse entre o terminal do axônio e um terminal do outro axônio. Mas estou falando a linguagem que o artigo trouxe. E como é da Nature, eu creio que seja uma linguagem mais correta. Mas não é errado chamar de axoaxônica, não, porque é um axônio. Só que pelo menos o artigo ele relegou mais axoaxônica ao cone de implantação, ou até outras estruturas, né, mais para cá, e axossináptica ele chamou de um terminal do axônio com outro terminal do axônio. Então, vamos, já que eu falei da sinapse, vamos falar das etapas da neurotransmissão. Essas etapas, elas são, até um certo ponto, arbitrárias. Arbitrárias quer dizer o quê? Que varia de autor para autor. Eu poderia, sei lá, dizer que a neurotransmissão se resume em três etapas, 4 etapas, que é o quê? Liberação do neurotransmissor, difusão pela fenda e ação no receptor pós-sináptico. São 3 etapas. Eu coloquei aqui, se eu não me engano, não lembro se foram 11 ou 12 etapas, mas eu coloquei o máximo de etapas para a gente tentar entender o passo a passo mais detalhado. Então, essa descrição das etapas você pode não ver em livros também, né? Eu uso mais artigos para me basear, porque os artigos também são mais atuais e são mais detalhados, que é uma abordagem que eu gosto mais. Então, eu destrinchei, não lembro quantas, são 14 etapas que eu coloquei, já vai ver aqui. E aí vamos falar. Elas podem variar um pouco de neurônio para outro
dependendo do tipo de produção do neurotransmissor. Aqui no caso, eu estou mostrando, ó, esse neurônio aqui é um neurônio simpático. É um neurônio pós-ganglionar simpático, ou seja, é um neurônio que libera noradrenalina. Então eu vou falar mais à luz dele. Mas tudo que eu falar aqui pode ser aplicado num grau maior ou menor a todos os outros neurônios. Vai mudar, por exemplo, a dinâmica do neurotransmissor em si. O neurotransmissor é liberado na fenda. Ele vai ser metabolizado na fenda? Isso vai depender da natureza do neurotransmissor. A acetilcolina é metabolizada na fenda. A noradrenalina não. A dopamina não. Então vai depender da natureza. A acetilcolina é metabolizada na fenda porque eu tenho a acetilcolinesterase que fica aqui. A acetilcolina pode ser metabolizada no sangue também. Eu tenho a butirilcolinesterase. Então vai depender de outras coisas. Então vamos lá falar das etapas. Primeira etapa, síntese do neurotransmissor. Então tem livro que não começa já. A síntese do neurotransmissor. Primeiro eu tenho que produzir o neurotransmissor. E a síntese do neurotransmissor, só lembrando, varia de acordo com o neurotransmissor. Aqui são as catecolaminas, são derivados do aminoácido tirosina. Então vamos começar desde o começo do precursor básico, que é a tirosina. A tirosina entra na célula do neurônio por um cotransportador de sódio e tirosina, ou seja, o sódio, a tirosina não quer entrar no neurônio. Por quê? Porque ela já está em alta concentração lá. Ela é um aminoácido, o neurônio tem aminoácido dentro. A tirosina não quer entrar, o sódio que quer entrar arrasta a tirosina. Transporte ativo secundário, aquilo que eu falei na aula passada. Arrastou a tirosina. Uma vez que a tirosina está dentro do neurônio pós-ganglionar simpático, ela sofre a ação de uma enzima chamada de tirosina hidroxilase, que é a enzima mais importante da via biosintética das catecolaminas. Por quê? Porque ela é a enzima que tem o menor Km, ou seja, ela tem a maior afinidade. É ela que controla a velocidade da reação. Então, o que ela faz? Ela transforma a tirosina em dopa. Então, ela hidroxila a tirosina no anel benzênico e transforma a tirosina, que não é uma catecolamina, numa catecolamina, na dopa. A dihidroxfenilalanina. A tirosina é a hidroxfenilalanina. Aí ela transforma a diortohidroxfenilalanina. Então, é a primeira catecolamina. Só que a gente não chama que ela é catecolamina porque a dopa não tem ação. A dopa não vai se ligar no receptor. A dopa não é neurotransmissor. Ela é um intermediário. Mas ela já é uma catecolamina, porque ela já tem o dihidroxortobenzeno. Aí a dopa vai sofrer a ação de uma enzima chamada de descarboxilase dos aminoácidos L-aromáticos, vulgo dopa descarboxilase. Aí a dopa descarboxilase vai fazer o que o nome dela diz que ela faz. Vai tirar uma carboxila da dopa. E ao tirar uma carboxila da dopa, a dopa se transforma em dopamina. Esses dois passos, a conversão da tirosina em dopa, de hidroxfenilalanina, e em dopamina, ocorrem no citoplasma. Aí, uma vez que a dopamina é sintetizada, ela pode entrar na vesícula, que até ela, como dopa, ela não poderia. Então, a dopamina, uma vez sintetizada no citoplasma, entra na vesícula pelo transportador de monoaminas vesicular, conhecido como VMAT. Aqui porque está portuguesado, transportador vesicular de monoaminas. O TVMA ou o VMAT, que tem duas isoformas, uma para o sistema periférico. Qual é a função dele? Dele quem? Ele coloca monoamina dentro da vesícula. Então ele coloca dopamina, ele coloca serotonina, ele coloca histamina, ele coloca noradrenalina, ele coloca adrenalina, ele coloca uma galera. Ele é um contratransportador de hidrogênio e monoamina. Então ele joga o hidrogênio para fora, e ele joga o neurotransmissor para dentro. Justamente, por que tem que ser um contratransportador? Porque o neurotransmissor já está em alta concentração aqui dentro. Ou seja, a dopamina, quando está entrando aqui, ela está entrando contra o gradiente de concentração. E ela não ia querer entrar se fosse um uniportador.
E se fosse bomba, se o VMAT fosse uma bomba, ia gastar muita energia. Tem livro que chama de bomba, isso não é bomba. Tem uma bomba aqui, é uma bomba de hidrogênio. Eu jogo o hidrogênio para dentro, eu acidifico o meio vesicular, e aí o hidrogênio sai puxando o neurotransmissor. Isso é muito mais eficiente do que eu botar uma bomba de neurotransmissor. Aí a dopamina entrou. Se for um neurônio dopaminérgico, como o neurônio da substância negra, como o neurônio da via mesolímbica, da área tegmentar ventral, parou aí. Dopamina fica lá como dopamina. Mas estamos falando de um neurônio noradrenérgico. Então, o neurônio noradrenérgico, ele vai produzir o quê? Noradrenalina. Então, a dopamina, ao entrar na vesícula, na membrana da vesícula, ela encontra uma outra enzima, chamada de dopamina beta-hidroxilase. O que essa enzima faz? O que o nome dela diz que ela faz. Ela vai hidroxilar a dopamina no carbono beta. E hidroxilando a dopamina no carbono beta, ela transforma a dopamina em noradrenalina. E aí a noradrenalina fica lá na vesícula, esperando o seu momento de ser secretada. Estamos falando de um neurônio noradrenérgico, então parou aí. Se estivermos falando de um feocromócito, de uma célula cromafim da adrenal, ainda tem mais um passo, que é a síntese da adrenalina. No caso, que não está mostrado aí, a noradrenalina sairia pelo VMAT, num processo chamado de transporte reverso do VMAT. O VMAT tanto coloca para dentro quanto coloca para fora. A noradrenalina sai. E no citoplasma do terminal tem uma enzima chamada de PNMT. Feniletanolamina N-metiltransferase. Essa enzima, ela faz o quê? O que o nome dela diz que ela faz. Ela coloca o metil na noradrenalina. Na amina da fenilalanina da noradrenalina. E aí ela transforma a noradrenalina, que é a adrenalina sem o metil, na adrenalina. Então ela coloca o metil no grupamento amino terminal da noradrenalina e transforma a noradrenalina em adrenalina. E é justamente este metil que faz a adrenalina ter uma interação, que ela não teria como nora com o receptor beta 2. Então, só um metil, um grupo alquila, exerce um efeito doador de elétrons, cria uma densidade e vai formar uma interação dipolo-dipolo momentânea aí com o receptor beta 2. E aí você tem a ativação do receptor beta 2, que você não tem com a noradrenalina. Então, isso tudo que eu citei é a síntese do neurotransmissor. Paramos aqui, vamos continuar. Incorporação do neurotransmissor... Não, se bem que eu separei. Incorporação do neurotransmissor nas vesículas. Já falei. Geração do potencial de ação. Então, pronto. Aconteceu alguma coisa aqui que não nos interessa, até porque eu já falei na aula passada, que levou à formação do potencial de ação. E aí, vem, potencial de ação vindo. Geração do potencial de ação. Então, eu gerei. A4, chegada do potencial de ação no terminal do axônio. Então, o potencial de ação chega aqui, abre este canal de cálcio. Este canal de cálcio ele é diferente do canal de cálcio que eu citei anteriormente, que é o canal de cálcio tipo L, por exemplo. Esse canal de cálcio ele pode ser de dois tipos. Ou ele é do tipo N, neuronal, ou ele é do tipo P/Q. São os canais dos terminais sinápticos. São os canais de cálcio que causam a exocitose. São ativados por pKa, são abertos por pKa, podem ser inibidos pela subunidade beta-gama da proteína GI também. Então, são regulados por proteínas G também. Aí o cálcio vai entrar. Abertura dos canais de cálcio do tipo NPQ, como eu havia falado, são subtipos específicos de canais do terminal axonal. Se o canal de cálcio abre, CCDV quer dizer canal de cálcio dependente de voltagem. Se os canais de cálcio abrem, o cálcio entra. Aí quando o cálcio entra, ele desencadeia a fusão das vesículas, num processo que eu vou mostrar
O cálcio as vesículas não têm afinidade com a membrana na ausência de cálcio. Na presença de cálcio, as vesículas passam a ter. Eu vou mostrar esse mecanismo, né, que concedeu até um Nobel recentemente, 2013, para os cientistas que descreveram isso. 8. Exocitose do neurotransmissor. Então, o neurotransmissor vai ser exocitado, vai ser liberado para a fenda sináptica. Uma vez aqui na fenda, ele tem algumas possibilidades. Isso vai depender da natureza química. Vamos aplicar aqui a noradrenalina. Uma das possibilidades, não sei se eu botei aí, pode se difundir pela fenda sináptica, né? Vai se difundir, claro, né? Isso não é uma possibilidade, isso é uma certeza. As possibilidades, que também geralmente são certezas, porque são frações que fazem as coisas. Ele pode se ligar no receptor pós-sináptico e ter o efeito dele. Ele pode se ligar no receptor pré-sináptico e ter outro efeito. Ele pode se difundir e ir embora, né? Por líquido extracelular. Ele pode ser recaptado. No caso aqui da noradrenalina, ela é recaptada. 50% da noradrenalina secretada é recaptada pelo NET, ou NAT, transportador de noradrenalina. Não confundir com este. Este é o transportador vesicular. Este é o transportador neuronal. Aí a noradrenalina entra, que é um cotransportador de sódio e nora, semelhante ao cotransportador de sódio e tirosina. Aqui, ó. A nora entra. Quando a nora entra, ela tem dois destinos. Ou ela pode voltar e ser recaptada pelo VMAT, ou ela pode ser oxidada pela monoamina oxidase, a MAO, né, que está na membrana aí das mitocôndrias. E aí, né, na parte extracelular, ela também pode ser metabolizada pela CONT, pela catecol ortometiltransferase. É uma outra, mas a gente está falando de sistema nervoso periférico, eu não tenho um CONT no neurônio pós-sináptico. E aí, é isso. Difusão do neurotransmissor para a fenda, além, né, recaptação ou metabolização do neurotransmissor. E pronto.